Conseguiu? Mas a essência é a mesma, tá? Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, está escrito assim na palavra do Senhor: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, e receberão a força do seu grande poder. Revistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem, como os sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Essa é uma palavra muito forte de orientação para nós cristãos. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o título que ele usa é a armadura do cristão. Então, todos aqueles que são denominados cristãos, todos aqueles que levantaram a sua mão e aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ele precisa se revestir das armaduras de Deus. Ele precisa, porque ele vai estar sendo alistado no exército de Deus. Porque hoje nós vivemos uma batalha espiritual que se dá nas regiões celestiais. Como o apóstolo escreveu aqui, existem batalhas com principados, com potestades, com dominadores desse mundo tenebroso, a qual nós só conseguimos resistir, guerrear e permanecer se nós estivermos revestidos dessas armaduras. E para isso nós precisamos conhecer quais são as armas. Quais são as armas que o Senhor deixou para nós, cristãos, para nós pegarmos elas e usarmos elas com uma autonomia, com uma autoridade. Porque você não pega uma pessoa e coloca como soldado e você não treina ela, você não capacita ela, você não coloca as armas para ela poder guerrear a guerra que ela vai enfrentar. E para isso também é necessário que ela saiba qual é a guerra que ela vai enfrentando, qual é o inimigo que ela vai enfrentar. Então o apóstolo, quando escreveu essa carta, ele já nos deixou muitas explicações. Primeiro, a nossa guerra, ela não é física, ela não é humana, ela não é carnal, ela é espiritual. Mas nós não podemos ignorar que ela também se manifesta na dimensão física, humana. Os instrumentos são do reino natural. São pessoas, são territórios, são situações, são coisas que acontecem que recebem influência. Porque tudo isso pode ser usado para manifestar o reino de Deus ou o reino das trevas. Então nós não podemos desconectar uma coisa da outra. Nós precisamos ter essa realidade muito viva dentro de nós, para que nós possamos discernir essa guerra que eu estou passando. Não é uma guerra normal, não é uma enfermidade normal, não é uma confusão normal na minha casa. Isso é algo espiritual.
Isso é algo que está trazendo peso que não deveria ter. Isso é algo que está trazendo acusações que não deveria ter. Isso são enfermidades que a medicina, com toda a tecnologia, não consegue identificar qual é a causa, qual é a raiz. Então nós precisamos saber que tem lutas que nós vamos enfrentar que são naturais. Mas existem lutas que nós vamos enfrentar que elas são espirituais e que elas vêm em forma de coisa natural para nos confundir muitas vezes. Então nós precisamos estar ligados. Por quê? Porque isso tudo pode ser usado, né? Então, para fazer o bem ou para fazer o mal, para viver na verdade ou para contar mentiras. Então nós precisamos entender que existe uma preparação para nós que somos cristãos lidarmos com as adversidades, lidarmos com as investidas do inimigo sobre a nossa vida. E a primeira coisa que é escrito na carta para nós é para nós nos revestirmos no Senhor e na força do seu poder. Não existe como nós ganharmos a vitória contra o inimigo invisível sem a presença de Deus lutando para nós, lutando através dos anjos do Senhor, que a própria Bíblia nos relata que o Senhor dá ordem aos seus anjos para guerrear a nosso favor. Então, se nós estamos dormindo, se nós estamos desapercebidos, se nós não estamos entendendo que aquilo é uma investida, um ataque, uma adversidade maligna contra a nossa vida, às vezes para nos paralisar, às vezes para nos fazer cansar, às vezes para nos fazer perder o foco, às vezes para nos fazer desacreditar das promessas do Senhor. Porque tudo isso são ataques que o inimigo usa para nos fazer desacreditar da palavra do Senhor, das promessas de Deus, de tudo aquilo que Deus conquistou através de Jesus Cristo para nós e que está liberado nas regiões celestiais e que nós precisamos acessar. Mas para nós acessarmos, nós precisamos ter fé na palavra do Senhor. Nós não podemos duvidar do que o Senhor falou e deixou escrito por causa daquilo que os nossos olhos veem, por causa daquilo que os nossos ouvidos escutam muitas vezes das outras pessoas e às vezes até porque nós pensamos de nós mesmos, porque muitas vezes nós achamos que todas as outras pessoas são merecedores de alcançar as vitórias de Deus, de ser reconhecido por Deus, de ser amado por Deus, mas quando nós olhamos para nós, não vemos, nós temos muita dificuldade de ver esse valor em nós. Quando alguém chega para a gente e fala, ora por mim, você vai lá com todo ânimo, com todo gás e ora para aquela pessoa. Mas às vezes quando é para você orar por você, você fala assim, mas Deus me conhece, Ele sabe o que eu preciso. E às vezes nós negligenciamos a maior arma que Deus tem na nossa vida, que é a nossa própria convicção de quem nós somos. Assim como o irmão começou dizendo, nós somos filhos de Deus, amados do Senhor, comprados com preço de sangue. Então nós precisamos saber quem nós somos para que nós possamos nos revestir no Senhor e na força do poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4 e 5 está escrito, porque as nossas armas, ou as armas da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir, desfazer as fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez são ideias falsas, que se levantam contra o conhecimento de Deus e levando cativo, aprisionado, todo o entendimento que nós temos, a obediência de Cristo Jesus. Se não for assim, nós não conseguiremos vencer o inimigo, vencer o mundo, vencer aquilo que nos diz que nós não merecemos, que nós não podemos. Então, para vencer as guerras que se travam ao longo da nossa vida, da nossa existência, contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, que usa pessoas, eu e você precisamos nos proteger, nos revestir com a presença do Senhor e com tudo aquilo que Ele deixou de armas para nós. E o Senhor deixou de armas para nós
que eu li aqui, em Efésios, o capacete da salvação. A salvação, todos nós recebemos, segundo a palavra de Deus, quando nós levantamos a nossa mão, reconhecemos e confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Automaticamente, quando nós fazemos isso, nós recebemos a salvação da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem morar dentro de nós, habitar dentro de nós, nos fazendo templo do Senhor. Então, uma das proteções que nós temos que buscar em Deus é o capacete. E se você observar bem, o capacete, ele protege a nossa cabeça, ele protege a nossa mente, os nossos pensamentos. Mais de 5 sentidos que o ser humano tem, 4 estão na cabeça. São a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato e o nosso paladar. Olha quantas investidas o maligno pode fazer só na nossa mente. Tem pessoas que falam assim: o peixe morre pela boca. Mentira! O peixe, antes dele colocar a boca lá e comer a isca, ele enxergou aquela isca brilhando. Nós também somos assim. Nós só desejamos algo, só queremos algo, só ansiamos por algo que nós vemos. Então, está aqui. Os nossos olhos estão aqui. O capacete vai servir para proteger os nossos olhos, proteger a nossa visão. A palavra do Senhor nos ensina que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. E quão densas trevas serão. Então nós precisamos observar por que o capacete da salvação. A salvação é algo que nos foi dado pela graça do Senhor, mas o preço que foi requerido para que nós tivéssemos a salvação foi caríssimo. Com certeza nenhum de nós que estamos aqui conseguimos passar tudo que Jesus passou sem abrirmos a nossa boca e murmurarmos, porque por muito menos a gente já murmura até o canto da boca espumar. Não é verdade? Outro sentido que nós temos na cabeça é a audição. Gente, como nós somos enganados pelo que nós ouvimos, como nós somos induzidos pelo que nós ouvimos, quantas setas malignas, quantos dardos inflamados vêm direto nos nossos ouvidos, descredenciando até a palavra do Senhor, o sacrifício de Jesus, o amor de Deus, quantas palavras de acusação, de mentira, que vem sobre nós, que a gente para pensar e fala assim: gente, esse pensamento não é meu. E que pensamento é esse? Condiz com a palavra do Senhor? Não, não condiz. Então esse pensamento não é meu. Esse pensamento não condiz com a palavra do Senhor. Quem é que está botando esses pensamentos na minha cabeça? Você já parou para pensar no que você está pensando? Você já parou para observar na roda que você está parando, o que você está ouvindo? O que nós vemos nos contamina. O que nós ouvimos também nos contamina. Às vezes você está passando na rua e você sente um cheiro, por exemplo, de um bolo sendo assado. Você sente aquele cheiro e aquele cheiro te conduz até o lugar. Chegando ali, você vê aquilo que você sentiu o cheiro. Você vê e aí você pega e você come. Olha como nós somos influenciáveis. É por isso que é tão importante nós usarmos o capacete para nós protegermos o nosso pensamento, protegermos a nossa visão, protegermos o que a gente escuta, protegermos para onde a gente vai, com aquilo que a gente está sentindo de cheiro, de olfato, ouvindo, vendo, para saber aonde é que nós vamos abrir a nossa boca e deixar falar aquilo que edifica ou aquilo que destrói, aquilo que é verdade ou aquilo que é mentira. Somos nós que precisamos olhar para nós e ver se nós estamos sendo instrumentos das trevas ou instrumentos da luz. E o tempo todo nós somos convidados pelo
Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, pela sua entrega, pela sua obediência, pelo seu sangue. Não é pela nossa justiça, é pela justiça de Cristo Jesus, que foi feita por nós. Amém. Então nós podemos pegar essa couraça, proteger as nossas emoções, proteger o nosso coração, proteger os nossos sentimentos. Nós devemos nos apossar dessa armadura. Existe também o escudo da fé que você coloca na sua frente, porque o inimigo ele vai vir com as suas mentiras e você vai com a fé que você tem. Você vai confessando a palavra de Deus e você não aceita aquilo que é mentira entrar dentro de você com um dardo inflamado para te levar a duvidar de Deus, da sua palavra, daquilo que é a verdade. Então é necessário o escudo, porque o escudo ele protege para que não pegue primeiro na couraça. Porque se pegar primeiro na couraça, dependendo da arma que for usada de lá para cá, ela pode tocar o escudo, a couraça. Mas se você proteger primeiro com o escudo da fé, rebatendo os dardos inflamados do maligno, as mentiras, os enganos dele, ele não vai conseguir chegar até você e te alcançar. Precisamos também usar o cinto da verdade, confessar a palavra de Deus, não usar das nossas próprias convicções, do nosso próprio entendimento, do nosso próprio achismo. Como às vezes muitas pessoas falam, mas se eu contar toda a verdade para essa pessoa, ela não vai mais querer ficar perto de mim, então eu vou contar uma mentirinha branca para ela, que é só para massagear o ego, mas para não fazer ela ficar com raiva de mim. Não, eu vou contar tudo isso para o meu marido, porque senão ele vai ficar com raiva de mim, vai ficar uns 2 dias sem falar comigo. Não, eu não vou contar isso aqui para minha mãe, não vou contar isso aqui para o meu irmão, não vou contar isso aqui para o meu pastor. Gente, você pode esconder de qualquer outra pessoa aquilo que você está fazendo, mas você não consegue esconder nem de Deus, nem do diabo. E os dois podem usar essa situação, um para te acusar e o outro para te aliviar. Porque Deus, ele sabe quem nós somos, ele conhece as nossas fraquezas e as nossas debilidades. Quando nós nos achegamos ao Senhor, reconhecendo o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Só que tudo aquilo que nós escondemos, Satanás ele usa como arma de acusação contra nós. Você vai na igreja, mas você mentiu para aquela pessoa. Você pegou aquilo da outra pessoa. Você não contou toda a verdade para aquela pessoa. Como você não vale nada. São essas palavras que vêm. Vem ou não vem? Acusação. E aí o que nós fazemos? Nós fazemos como Adão. Nós nos escondemos de Deus. Porque nós temos vergonha. É muito mais fácil nós nos escondermos de Deus do que a gente confessar a nossa impureza. Mas não se deixe contaminar por essa mentira. Porque uma das peças que sustenta toda a armadura é o cinto da verdade. Sem o cinto da verdade, a couraça não fica segura. Então, não deixe nenhuma peça da armadura do lado de fora. Nós precisamos nos preparar para aquilo que está por vir. Ou são os sapatos, a prontidão para anunciar o Evangelho. Conte o que Deus fez na sua vida. Nada melhor que a sua própria história de resgate, de salvação, para impactar a vida das outras pessoas. Tem pessoas que dizem que
Então não perca a oportunidade, use a tecnologia ao seu favor. Fale daquilo que Deus fez na sua vida. O melhor testemunho do reino de Deus é a sua história transformada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É a sua transformação que vai edificar, que vai fazer com que pessoas olhem e falem assim: se teve gente para você, tem para mim também. Se Deus amou você vivendo da maneira que você vivia, Ele pode me amar também. E é assim que nós vamos falando e ampliando sobre aquilo que Deus tem feito. Não é aquilo que Deus fez na vida do irmão, não é aquilo que Ele tem feito na sua vida. Ele tem te sustentado, Ele tem te provido, Ele tem te alimentado, Ele tem te feito vencer batalhas que você sozinho não conseguiria vencer. Amém. Ele tem te feito romper em áreas que até você chegar na presença dele, você não tinha conseguido romper na sua vida. Então conte o que Deus tem feito na sua vida. Isso é mais do que suficiente para glorificar o nome do Senhor e trazer almas das trevas e colocar elas no meio da luz. Porque é para isso que nós somos chamados. Quando nós olhamos, nós vemos que existem 5 peças que são defesa para nós que somos soldados. O capacete é para defesa, a couraça é para defesa, o escudo é para defesa, o cinto é para defesa, o sapato também é para defesa e proteção. Mas existe uma arma que é a arma de ataque, de combate, para você ferir, derrotar e matar o seu inimigo, que é a espada, que é a palavra de Deus. Ela tem que ser o nosso manual de instrução e direção em todas as áreas da nossa vida. Não é só na área espiritual, é na área financeira, é na área da saúde, é na área familiar, é na área conjugal, é na área com os filhos, é na área do nosso trabalho. Em todas as áreas da nossa vida, a Bíblia ela deve ser o nosso manual de fé e prática, porque ninguém nunca venceu sem a palavra de Deus. Às vezes você pode olhar e falar assim: mas isso não é verdade. Por quê? Porque eu vejo muitos ímpios prosperarem lá fora. Mas você já parou para ler os salmos que Asaf escreveu sabendo qual é o fim dessas pessoas? Meu Deus. A própria palavra do Senhor nos diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Será que ele realmente está ganhando? Será que ela realmente está ganhando? Então nós precisamos não viver por vista, mas viver pela palavra do Senhor, porque ela é verdadeira e ela está nos conduzindo para chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Então não tem como vencer batalha sem a palavra de Deus. Essa espada, essa Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa arma de ataque. E ela é a arma de ataque que o Espírito Santo nos dá. Está escrito? É o Espírito Santo que nos dá essa palavra. Então a minha e a sua obrigação é ler. Na hora que nós precisarmos do Espírito Santo, vai dizer, traz a sua memória, você lança. É assim que Deus trabalha. Às vezes, no começo da minha trajetória, eu converso com muitas pessoas que falam assim: já que eu leio a Bíblia e eu não consigo gravar nada. Mas é incrível que na hora que eu estou passando uma perturbação, ou na hora que chega alguém perto de mim, precisando de uma palavra, eu lembro da essência daquilo que a palavra disse para aquela pessoa. Não sei falar direitinho como é que é, não. Mas a palavra do Senhor está dizendo assim, assim, assim. Isso é o Espírito Santo trazendo à sua memória o consolo que você recebeu para você consolar outras pessoas, para você levar o amor, a presença do Senhor às outras pessoas. E é através dessa espada, da palavra de Deus, que nós podemos usá-la como arma. E como é que você usa a palavra como a espada? Você usa a palavra de Deus para combater as mentiras e destruir as fortalezas, os sofismas, aquelas ideias falsas. Você usa e traz à memória as promessas de Deus. Então você usa a palavra de Deus, você usa as promessas de Deus, você usa os princípios de Deus. Quando
E nós temos a palavra para destruir também o nosso inimigo. Será que nós estamos usando o nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, ao nosso favor? Uma coisa que nós também devemos estar usando, a oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E não é justo porque nós somos justos, mas porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No versículo 18 de Efésios 6 que nós lemos, está escrito: façam tudo orando a Deus e pedindo a Ele ajuda. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos usar a oração, o jejum, como arma de guerra, porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos jejuamos, mais nós nos alinhamos e nos reeducamos naquilo que é espiritual. Nós precisamos de um alinhamento espiritual, aonde os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa carne, a consciência dos nossos olhos, os desejos malignos do nosso coração vai ser mortificado. Isso não é do dia para a noite. Isso são todos os dias da nossa vida. E é através do jejum, é através da oração. Por quê? Se nós formos esperar o nosso corpo querer parar, para ficar ali paradinho, lendo a Bíblia, 5 minutos, a gente pensa no fogo que ficou ligado, que não ficou ligado coisa nenhuma. A gente pensa na chave da moto que ficou lá de fora, alguém vai roubar a chave da moto, tem que ir lá tirar. Tudo vai vir de pensamento para te tirar daquele lugar e trazer a inquietude. Que nós estamos muito acostumados com ela. Nós estamos acostumados com a agitação. Nós demoramos para sair do nosso estado carnal, almático, para entrar no reino do Espírito na oração. Nós não conseguimos isso no instalar de Deus. Demora, o processo é longo, o processo é árduo. Quanto mais você consegue acalmar a sua alma, acalmar os seus pensamentos, acalmar as suas emoções, acalmar o seu pedido, só olhar para você, você ainda está no reino da alma, você ainda está no reino natural, da carne. É só quando você entra lá na frente a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a dizer para Ele que Ele é maravilhoso, que independente do que Ele faz na sua vida, Ele é o seu Deus, você não abre mão dele, você o ama, e você abre mão de qualquer coisa aqui para você estar na presença de Deus. Se você começa a exaltar a Deus, independente do que você esteja vivendo, ou que Ele esteja passando, é aí que nós começamos a adentrar o mundo espiritual. E nem todo mundo consegue isso. Porque a oração, a leitura bíblica, demanda tempo. E nós temos tempo para celular, temos tempo para conversar com os vizinhos, temos tempo para ir na casa dos outros, temos tempo para fazer compra, nós temos tempo para tudo. Mas às vezes, para ler a Bíblia, a gente arruma tempo, sabe que horas? Na hora de dormir. Porque aí você lê um texto e fala: oh, é melhor do que remédio para dormir. Foi. Boa noite, Jesus. Obrigada por tudo. É verdade ou mentira? Verdade. Eu falo por mim. Muitas vezes é difícil eu levantar meia hora antes para ler a Bíblia. Muito difícil, não é fácil. Já fiz isso, fiz e fiz muito. Meu marido da minha testemunha. Hoje está difícil. Eu espero meu marido sair, eu espero meu filho sair, aí eu vou para tudo. Aí eu vou investir tempo. Não dá para investir tempo de manhã, depois do almoço eu fiz tempo. Mas nós precisamos priorizar. Se nós não priorizarmos, não adianta. Às vezes nós estamos lá em casa às 7 horas, 8 horas da noite, meu marido falou: onde você vai? Eu vou para o quarto, vou ler, vou orar e vou ficar lá. E vou para lá, e às vezes venho para a sala para ir dormir 10 horas da noite, 9 e pouco. E eu já estava dormindo e eu estava lá lendo, estudando, aprendendo. Por quê? Porque isso não é fácil. Você não faz isso na correria do seu dia a dia. Se você não se esforçar para levantar um pouco mais cedo, quando está todo mundo morrendo para você fazer isso, ou você deixar todo mundo do lado de fora e se esconder, você também não consegue fazer isso. E sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra, nós não crescemos em nada. Por exemplo, está ali a Sandrinha e o marido dela. Está aqui a pastora e o pastor. Se vocês dois não se comunicarem,
passando para vocês o que eu fiz lá em casa. Tem o mesmo impacto? Pode ter. Mas eu creio que você com Deus vai ter um impacto muito maior do que aquilo que você está recebendo de mim. Se você ir atrás das armas do Senhor para você poder destruir os seus inimigos, seja ele externo, seja ele interno, porque às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos e a nossa vontade. Uma outra arma que nós precisamos usar ela é a unção. Isaías capítulo 10, versículo 27 está escrito assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção aqui, ela representa o poder, o óleo. A unção que o Espírito Santo de Deus traz para nós, de destruir a opressão, a escravidão, os julgos, a mentira, a condenação, a repetição de padrões que às vezes nós vemos acontecer no meio da nossa família. Hoje nós temos a unção sobre nós, através da presença de Deus, do Espírito Santo e da obra que Jesus Cristo fez por nossa vida ali na cruz. Então nós temos essa unção derramada dentro de nós. É a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe que presença é essa? É aquela presença que ao terceiro dia que Jesus Cristo foi crucificado, entrou no mundo dos mortos, pegou Jesus e trouxe de volta e subiu com Jesus até o céu. Amém. É esse poder que está dentro de nós, com unção para desfazer todas as obras do maligno. Que você possa perceber que está rondando a sua vida, rondando a sua casa, rondando a sua família. Então não deixe de usar as armas que Deus está nos entregando. Outra arma maravilhosa é o louvor e a adoração ao Senhor. Não deixe de tocar louvores na sua casa, não deixe de ouvir louvores. Quando você coloca o louvor, você chama, segundo a palavra do Senhor em Salmo 22:3, diz que o Senhor é entronizado. Deus habita no meio dos louvores. É como se você pegasse um ambiente que é a sua casa, o seu trabalho, a sua própria vida, e você entronizasse o trono ali, e você falasse assim: Senhor, vem, aqui é o seu lugar, aqui é o lugar do Senhor, aqui não cabe mais a minha vontade, aqui não cabe mais a vontade da outra pessoa, aqui não vem a vaidade, não vem o orgulho, não vem a soberba, não vem a altivez, não vem nada, aqui é só o trono do Senhor. É você chamando Deus para andar com você e estar com você. É por isso que o louvor e os ministros de louvor são tão atacados na área da soberba, da altivez, do orgulho. Por quê? Porque se o louvor abrir as portas do céu, ninguém segura o mover de Deus dentro do ambiente. É verdade. Nós vemos na palavra do Senhor homens de Deus falando assim: ó, vem, traz um tangedor, ele vai tocar, e a presença de Deus vai vir para dar direção. Saul, quando ficava atormentado pelo espírito mau, chamava Davi e tocava, e o espírito mau ao batia em retirada. Por isso nós devemos usar o louvor, a adoração como arma de guerra. Porque quando há sinceridade no louvor, a presença de Deus, ela vem e ela se torna real naquele ambiente. Glória a Deus. Não tem como confundir um lugar onde tem a presença de Deus de um lugar onde não tem a presença de Deus. Um lugar onde você entroniza Deus através dos louvores, as pessoas chegam e elas falam assim: eu sinto paz na sua casa, eu sinto paz na sua vida, eu gosto de conversar com você, o que você fala me faz sair daqui de outra maneira. As pessoas percebem, as pessoas sentem. Você pode estar no dia seu mais atribulado, coloque louvores para tocar. Busque aqueles louvores mais antigos, como o irmão tocou aqui hoje, que são louvores que exaltam o nome de Deus, que glorificam o nome de Deus, que não falam sobre a nossa humanidade, mas que verdadeiramente vem trazendo o poder, a graça, a soberania do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que não só criou, mas mantém todas
E eu te garanto que se você colocar louvores na sua casa durante 7 dias, você vai ver a diferença que você mesmo vai sentir no ambiente. A opressão vai embora, a tristeza vai embora, aquelas confusões vão embora, a tristeza vai embora, porque passa a entronizar ali o reino de Deus, a presença do Senhor. E uma outra coisa que nós não podemos deixar fora é a fé que vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz que a fé ela vence o mundo. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas que nós cremos. Abraão, mesmo sendo velho e olhando para o seu próprio corpo, ele via que não tinha condições nenhuma mais de gerar, nem ele nem a sua mulher. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele creu na palavra de Deus e ele cantava louvores ao Senhor, e por isso ele é o pai da fé. Nós não podemos deixar nenhuma dessas armas fora. Eu sei que tem várias outras armas espirituais para nós combatermos o inimigo e nós prevalecermos sobre ele, mas essas aqui elas são algumas que nós podemos usar no nosso dia a dia. Então a fé vai nos fazer crer na palavra do Senhor. Então, quando vier a mentira, nós vamos combater ela com a verdade da palavra do Senhor. Se Deus diz que praga alguma chegará na nossa casa, eu vou declarar: Deus não vai deixar praga alguma chegar na minha casa. Deus já deu ordem aos seus anjos para guerrear e andar comigo, me proteger. Se a palavra do Senhor diz que Ele guarda os meus pés de serem presos, eu vou dizer: Deus guarda os meus pés de serem presos. Eu vou crer na palavra e eu vou usar essa palavra com fé, crendo no impossível, crendo naquilo que não existe, mas que pela fé eu tomo posse. Eu acredito que a palavra do Senhor é fiel, é verdadeira e é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele cumpriu na vida de tanta gente, por que Ele não vai cumprir na minha? Se eu permanecer fiel com Ele, Deus vai nos conduzir em triunfo. Como nós começamos a ler Efésios, capítulo 6, no versículo 10. A primeira parte está dizendo assim, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, como? Vivendo unidos com o Senhor. Você quer ser forte? Você quer ser vitorioso? Permaneça unido com o Senhor. E somente assim nós poderemos vencer as nossas batalhas espirituais em todos os termos da nossa vida. Se nós tivermos a presença do Senhor, essa união com o Senhor, nós poderemos enfrentar todas as batalhas e sairemos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque foi isso que Ele prometeu, é isso que Ele falou. Por mais que a sua luta seja grande, por mais que os dias difíceis batam na sua porta, nenhum dia difícil é maior do que o seu Deus. Nenhuma adversidade é nova diante de Deus. Coisas muito maiores, coisas muito mais sobrenaturais Deus fez e deixou escrito e registrado para que eu e você tivéssemos força, fé, vigor, nos revestíssemos de todas as armaduras e usássemos todas elas para sermos vitoriosos e glorificarmos a Deus. Porque toda vitória que a gente tem é glorificação do nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra,
e para glorificarmos o teu nome, Pai. Assim, Senhor, nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e tomamos posse da nossa vitória, crendo que tudo aquilo que foi falado aqui hoje, da parte do Senhor, não voltará vazia, Pai, mas antes fará em nós o que apraz ao Senhor e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. E toda a igreja diz: amém, amém, amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Palavra abençoada, enriquecendo. Isso é maravilhoso.